Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. O Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota retornou às suas atividades, de acordo com a portaria do Governo do Estado, com um mínimo de pessoas, para transmissão ao vivo nas redes sociais. Então, neste momento, convido a todos que estão acompanhando para elevar o pensamento a Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, esse Deus que é bom e justo, a Jesus, o nosso Divino Mestre, a espiritualidade amiga, e vamos neste momento nos conectar com a espiritualidade. É o momento de estarmos unidos com Deus. Vamos pedir a força, a coragem para enfrentarmos mais uma semana. E, sobretudo, vamos pedir que neste momento a gente consiga guardar no coração e na mente tudo que o nosso irmão Alfredo Lopes, o Feijão, vai nos proporcionar com sua palestra. Então, neste momento, vamos pedir a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. Convido agora o nosso amigo, dirigente do Centro Espírita Allan Kardec, para se apresentar aqui para dar sua palestra. Boa noite a todos, que a paz nos envolva. Peço licença para hoje falar sentado, porque ainda estou me recuperando de uma cirurgia e tenho dificuldade de ficar de pé e também me locomover. Nesta noite, o assunto que nós vamos abordar trata-se de um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, no dia 2 de maio, do historiador israelense Yuval Noah Harari. Para que vocês conheçam um pouco a história deste espírito, ele já publicou 3 livros intitulados Sapiens, uma breve história da humanidade, O Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Eu tenho Yuval Harari como um daqueles espíritos dos trabalhadores do Mestre Jesus que não vieram na doutrina espírita, mas que vêm ao planeta para ajudar na nossa evolução. E para que a gente possa compreender o que está acontecendo hoje, o momento atual, nós temos que analisar um pouco o que a doutrina espírita nos coloca a respeito do que está acontecendo. Primeiro, nós precisamos compreender que o universo está contido em Deus e que existem 3 coisas no universo. Primeiro, Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária. Depois nós temos o Espírito, que é o elemento inteligente do universo. E temos também a matéria, que é por onde o Espírito
se manifesta. E como nós já conhecemos através da ciência, o universo é dinâmico. Há cerca de 15 milhões de anos atrás, houve o Big Bang, ou seja, aquela explosão inicial, e de lá para cá o universo está se expandindo. Claro que tudo isso vem acontecendo sob podemos dizer assim, sob o olhar de Deus e sob a responsabilidade dos espíritos puros, que são os executores das suas ordens. O nosso planeta Terra já é bem mais novo, tem em torno de 4, 5 bilhões de anos, e assim como a humanidade, ele está em evolução. Já fomos um planeta primitivo, já fomos um planeta transitório, hoje nós estamos na categoria de mundo de provas e expiação, e agora estamos nos preparando para dar mais um salto evolutivo, que é chegar ao mundo de regeneração. Enquanto isso vai acontecendo, nós, como espíritos, vamos reencarnando. Reencarnamos há 20, 30, 10, 5 mil anos atrás, sempre trabalhando pela nossa evolução e ajudando na evolução do planeta. Só que quais eram as nossas prioridades? Nós vivíamos comendo, bebendo, trabalhando, nos divertindo, felizes nas nossas redes sociais, alheios aos problemas que estão acontecendo, como a fome, o desemprego, as misérias, as doenças, a morte, a poluição e a corrupção. Por sermos ainda espíritos jovens, crianças espirituais, a nossa preocupação era eminentemente conosco. Egoístas, orgulhosos, vivíamos na nossa bolha. Os que pensavam no futuro, grande maioria preocupava-se basicamente com o futuro econômico. E aí, Jesus, no seu imenso amor, percebendo que precisávamos de um empurrãozinho, um toque, para continuarmos em frente, nos deu um belo presente de Natal e Ano Novo. Porque foi no mês de dezembro que começamos a perceber que tinha algo diferente no planeta. Começou lá na China, na província de Wuhan, a pandemia do coronavírus. E acabou se alastrando pelo mundo, mudando o nosso modo de ver e de viver. É importante a gente lembrar que este não é o primeiro empurrão que a humanidade recebe de Jesus e dos bons espíritos através de uma doença, de uma pandemia. Lá na Antiguidade, na cidade de Atenas, entre 430 e 427 a.C., uma doença desconhecida causou a morte de 35% da população. Claro que eram 300, 400 mil pessoas, mas 35% já é um índice bastante alto. Na Idade Média, a peste negra ceifou 1/3 da população da Europa. E mais perto, no século passado, século XX, a gripe espanhola ceifou a vida de 50 milhões de pessoas. E hoje, aqui no Brasil, nós estamos chegando à marca de 10 mil pessoas que retornaram à pátria espiritual através do coronavírus. Eu lembro que há cerca de 2 semanas atrás, eu compartilhei uma notícia que dizia que iríamos chegar aos 10 mil mortes. Algumas pessoas me criticaram na rede social. Feijão, tu está falando bobagem.
Isso é um mau agouro. Mas à medida que a gente percebe, não só a velocidade, mas o modo como o coronavírus se espalha no mundo e aqui no Brasil, a gente percebe que as dificuldades vão aumentar. Então é interessante a gente tentar compreender o que é o coronavírus, o que são as doenças na nossa vida. O Espiritismo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, coloca que as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Esclarece Allan Kardec que nos mundos mais adiantados, o organismo humano mais depurado, menos material, não está sujeito a enfermidades. Então, normalmente, a gente pensa que ser saudável é estar livre das doenças, das dificuldades. E devido ao fato do nosso planeta ser um mundo de provas e expiações, a doença é nossa companheira, porque a saúde seria um estado de equilíbrio. E, infelizmente, nós somos espíritos bastante desequilibrados. Então, isso significa que nós ainda temos a necessidade da doença, da dor, da dificuldade para nos acordar. Para quê? Para a verdadeira realidade que é a realidade espiritual. Nós não precisamos do sol, não precisamos da noite para valorizar o dia. Nós não precisamos do sol. Então, isso acontece na nossa vida porque a doença faz com que nós apreciemos a saúde. E é interessante, voltando agora ao que diz Yuval Harari, ele argumenta que a pandemia, embora nos faça confrontar com a fragilidade de cada um, provavelmente não vai mudar a nossa atitude, que vê o fim da vida não como uma decisão divina inevitável, mas como um problema técnico que precisa ser solucionado pela ciência. E é o que nós estamos vendo hoje. Não só no nosso país, mas pelo mundo afora. Uma luta muito grande entre a ciência, a pseudociência e o achismo. Quantos fake news você recebeu pela internet dizendo, olha, tome alho com óleo de rícino que vai melhorar a sua saúde? E você tomou? Alguém disse, tome outra coisa. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recomendou que as pessoas colocassem detergente no seu pulmão para fazer uma limpeza do coronavírus. Gente, mais de 100 pessoas foram hospitalizadas lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque seguiram a recomendação do presidente dos Estados Unidos. Então, o que nós estamos vendo hoje, e até hoje pela manhã eu li uma notícia que o Facebook, o Twitter e o Instagram haviam retirado um vídeo que dizia que a pandemia não existia e que usar máscara, em vez de ser melhor, era pior. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma luta extremamente grande entre a ciência e o achismo. Algumas semanas atrás, o que nós vimos? Uma pessoa morreu tentando provar que a Terra é plana. É o terraplanismo. E a ciência já há séculos confirmou que a Terra é redonda, a Terra gira em torno do Sol, o Sol gira em torno da constelação Hércules, e a nossa galáxia, a Via Láctea, é simplesmente mais uma do universo. Quantas vezes nós não vamos ao Dr. Google para consultar? Eu tenho visto
muitas pessoas nas redes sociais dizendo que não se deve tomar vacina, que a vacina não é boa para a saúde, e a gente vê sarampo, varíola, zika e tudo mais aumentando no nosso país, porque a população acaba acreditando nessas coisas negativas, e aí a nossa saúde prejudica. Para a gente poder compreender um pouco mais a respeito da nossa saúde, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 40, o espírito André Luiz nos fala a respeito da invasão microbiana. Isso lá na década de 50, quando estávamos ainda iniciando a conhecer um pouco a respeito dos micróbios e também dos vírus. E diz o espírito André Luiz: excetuando os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de higiene comum, as depressões criadas por nós mesmos, nos domínios dos abusos das nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do nosso organismo, pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbação e prejuízo dos outros, plasmam as doenças no nosso organismo. Ou seja, como diz Yuval Harari, nós esperamos que a técnica vença a pandemia. É um risco correto. Em breve, talvez dentro de um mês, 6 meses, de um ano, nós teremos uma vacina eficaz, mas só que até lá, nós precisamos combater esta invasão de micróbios do coronavírus que entra no nosso corpo a partir de quê? A partir dos nossos pensamentos negativos, da nossa desarmonia, porque hoje nós estamos muito preocupados, e não estávamos até há pouco tempo, porque as estatísticas falavam que as mortes eram naturais. Morria do coração, morria de hipertensão, morria de diabetes, morria de acidente de trânsito, e agora tem mais o coronavírus que está ceifando as nossas vidas. Então, este mundo sem morte que nós achávamos que era o nosso futuro, desabou, e veio o coronavírus para quê? Para nos alertar que até então, o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, estava em desacordo com as leis divinas. Vocês vão perguntar, mas Feijão, o que são as leis divinas? As leis divinas são as leis que regem o universo. Deus, quando criou o universo, criou determinadas leis que regem a nossa evolução. Tem a lei de adoração, que é a lei que faz com que nós prestemos reverência a Deus. Nós temos a lei do trabalho, que diz que nós temos que trabalhar para evoluir. Temos lei de conservação, lei de destruição, onde está incluído o coronavírus. Ele veio para quê? Para destruir o mundo velho e fazer com que nós adentremos no mundo novo. E realmente isso está acontecendo, não está? Eu sempre tenho realçado um aspecto positivo do coronavírus, ou seja, ele está fazendo com que nós convivamos mais com a nossa família. Até o coronavírus, nós tínhamos pouco tempo para dedicar para a nossa família. Quando a gente chegava em casa, pegava o controle remoto da TV e ficava zapeando nos canais. Agora, nossos filhos estão em casa. A família se reúne mais vezes. E aí nós começamos a perceber aqueles problemas que a gente jogava para baixo do tapete.
Agora nós temos que enfrentá-lo. E neste momento vem o conhecimento da doutrina espírita nos trazer pistas de como nós podemos resolver os nossos problemas. Porque já compreendemos sobre a existência de Deus, sobre o seu comando do universo. Com a doutrina espírita, nós também já compreendemos que nós somos um espírito que vive na eternidade. Vivemos, morremos, renascemos, progredimos sempre. Esta é a lei que vige no universo. Só que nós havíamos esquecido sobre isso. Então vem o coronavírus para nos lembrar que nós somos um espírito que mais dia menos dia vai retornar à pátria espiritual. Espero que nenhum dos que estão nos assistindo neste momento retorne pelo coronavírus. Mas se tiver que retornar, é claro que faz parte da nossa programação encarnatória. Que quando nós vamos vir para o planeta, todos nós fazemos uma programação. A família que nós vamos encarnar é escolhida. Aquela que melhor se adequa à nossa elevação espiritual. É claro que na família nós encontramos espíritos amigos, mas também é na nossa família que nós encontramos aqueles espíritos com quem nós tivemos dificuldade de relacionamento. E agora, neste momento atual, isso está muito evidente. Ontem eu li uma reportagem que dizia que na China, naqueles locais onde já diminuiu a pandemia, a vida está voltando ao normal, os advogados dizem que está havendo uma quantidade enorme de separações. Ou seja, a convivência que era difícil ficou mais difícil, e muitas vezes a gente acredita que separando vai resolver o problema. E aí, quem não tem um amigo, uma amiga, um conhecido que separou uma vez, separou duas, separou três, e sempre jogava a culpa nos outros? Não, a culpa não é minha. Não sou eu que estou errado. São aqueles com quem eu me relaciono que têm problema. Todos nós temos problema. Outro efeito positivo do coronavírus está fazendo com que nós abramos o nosso coração e pratiquemos mais a caridade. Porque existem muitas pessoas passando por inúmeras dificuldades e nós estamos mais fraternos, nós estamos mais caridosos. Então, tudo isso são efeitos positivos do pós-coronavírus. A própria política, tão conturbada no nosso país, nós vamos sair do coronavírus um pouco melhor, porque a gente está compreendendo o quê? Compreendendo que tem poucas pessoas preocupadas com o bem comum. A grande maioria está preocupada com o quê? Simplesmente em farinha pouca, meu pirão primeiro. A própria legislação, a própria economia, neste momento atual, está se preocupando com aqueles que em nenhum momento eram lembrados. Então, estes são os fatos positivos que o isolamento social está trazendo para nós. Eu diria que o coronavírus colocou cada um de nós diante do espelho, para que a gente possa analisar nossas qualidades, nossos defeitos e os nossos relacionamentos com os demais. Essa seria a nossa reflexão desta noite a respeito da importância do coronavírus para a humanidade e também nas nossas vidas. Eu sei que são momentos difíceis,
Muitas pessoas estão depressivas, nervosas, preocupadas. Mas não podemos esquecer que, como disse o apóstolo João, Deus é amor e vela por todas as criaturas. O próprio Jesus disse há 2000 anos atrás que não cai uma folha de uma árvore sem que haja a permissão de Deus. Então, tudo que está acontecendo hoje na humanidade tem a permissão de Deus. O nosso planeta está com Jesus no leme. Vamos passar pelo coronavírus, mas nós precisamos aprender a lição. É assim que funciona no universo. É assim que nós evoluímos. Encerrando, eu gostaria de deixar a minha homenagem às mães. A doutrina espírita nos diz que o espírito encarna tanto quanto homem como mulher, dependendo da sua necessidade evolutiva. Diz também Allan Kardec que homens e mulheres têm funções diferentes. E que a função da mulher é permitir que o espírito venha ao planeta compartilhando do seu corpo, do seu útero, da sua alimentação, das suas emoções. Essa é a mãe. Normalmente nós personificamos as mães na figura de Maria, mãe de Jesus. Quem foi o Espírito Maria? Dizem os mentores espirituais que quando Jesus se preparou para vir ao planeta, toda a sua linhagem, toda a sua genética foi meticulosamente preparada a partir do rei Davi. Foram centenas de anos preparando para a vinda de Jesus. E para que Jesus pudesse nascer, foi convocado um espírito do centro da nossa galáxia, do sistema Sírius, onde nós temos os mundos celestes ou divinos. E esse Espírito Maria veio ao planeta Terra, um planeta de provas e expiações, para permitir que Jesus encarnasse entre nós. Imaginem quanto amor, quanta dedicação. Então Maria é um exemplo para todas as mulheres, para que façam a mesma coisa na maternidade, porque a maternidade é a função da mulher. Nós homens, infelizmente, só podemos trabalhar para garantir o sustento. Mas as mães, elas merecem o nosso amor, o nosso carinho. Que a paz esteja com todos. E assim, agradecemos ao nosso presidente pela palestra e vamos fazer neste momento a nossa caridade. Lá em casa, vocês que estão assistindo neste momento, também orem por aqueles que estão passando por necessidades. Mesmo que a gente pense que estamos sofrendo muito, tem muita gente que está sofrendo ainda mais. Vamos até os presídios, aos hospitais, às ruas, onde há pessoas que não conseguem ficar em casa, se sentem agoniadas e saem por sair.
que elas entendam que a necessidade do isolamento social é muito importante neste momento. E assim, meus irmãos, neste momento, vamos elevar o pensamento a Deus. Vamos pensar coisas positivas neste momento. Vamos trazer para o nosso coração as pessoas que a gente ama, que a gente quer que esteja junto com a gente neste momento. Vamos lembrar deles, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Vamos trazer essa pessoa. E vamos, neste momento, sentar em nossas casas, aonde estiverem, da melhor maneira possível. E vamos fazer o nosso passe. O nosso passe coletivo, o nosso passe para todos os lares neste momento. Vamos pensar em Deus, vamos pensar em Jesus, na espiritualidade amiga, que neste momento está em cada um, colocando boas energias, energias de cura, energias de coragem, energias de perdão e energias de paciência e resignação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. Que todos tenham uma boa noite, fiquem em paz e que Jesus vos abençoe.